Bom, vamos para a estratégia de inside bar. Basicamente, quem fez o upsell vai ter esse book aqui, tá? Mas a estratégia de inside bar consiste em ter uma barra mãe, né? E uma barra filha. Essa barra filha vai estar dentro da barra mãe. Para ser mais específico, tá aqui, ó. Nós vamos ter a máxima e mínima, né? E essa barra filha vai ficar entre a máxima e a mínima da barra mãe. A mesma coisa para compra, tá? Aqui é um sinal de compra, barra mãe, barra filha. Isso aqui é basicamente o inside bar, tá? No sinal de venda, seria esse aqui. O mercado vem com uma tendência de alta, né? Forma um inside bar, sua venda seria um tick abaixo do sinal. O teu stop, se fosse no candle diário, seria um tick acima da barra mãe, né? Ou se fosse operação de day trade afastado da região, certo? A mesma coisa na compra. O mercado vem caindo. Se fosse uma operação no candle diário, tu vai comprar um tick acima, tá? É sempre um tick acima no acionamento da compra ou da venda, tanto independente se for day trade ou swing trade. A única diferença é que no swing trade tu vai deixar um tick abaixo, né? E o stop é afastado da região. E só isso, essa é a diferença. Bom, eu fiz esse exemplo aqui vou usar esses exemplos aqui que eu fiz no e-book para ficar mais fácil. Aqui a gente tem um exemplo de venda. Aqui nós temos uma região. A venda seria um tick abaixo do inside, certo? O stop, se fosse uma operação de swing, um tick acima da máxima desse candle da barra mãe. Se fosse day trade, tu teria que considerar isso aqui uma região, né? E o stop fica afastado da região. Aqui nós temos um sinal de compra. Nós temos o acionamento um tick acima da região, certo? E o stop, se for swing trade, pode colocar atrás da vela. Se for um gráfico de candle diário, né? Se for de day trade, tu afasta da região, que seria aqui atrás do speak, tá? A mesma coisa aqui no candle, nesse topo duplo, meio que um topo duplo ali. O acionamento seria um tick abaixo do sinal, stop, um tick acima se fosse. Isso aqui não dá para ver direito, né? Vou dar uma aumentada aqui. Tá mal. A imagem está muito ruim aqui. Mas não tem problema, tem vários exemplos. Aí vamos pro próximo. Aqui está mais claro, ó. Barra filha, tá vendo? Um tick acima você compra, né? Se for swing, você coloca um tick abaixo, o stop. Ou, se for day trade, afastado da região, tá? Aí você vê lá a região como é que vai, tá? Mais nas aulas ali de região, eu vou explicar mais certinho como é que funciona. Você afasta o stop da região, né? Um tick acima seria a execução. Operações day trade. Já no swing, tu coloca abaixo da vela. Aqui nós temos um cenário de venda. Um tick abaixo você vende. Um tick acima você coloca stop, se for operação de swing. Se for operação de day trade, você afasta da região, tá? Aqui nós temos um sinal de compra. Um tick acima você compra, né? Um tick abaixo da barra mãe, tu coloca o stop. Se for operação de day trade, se a região, né? Digamos que a região está aqui, ó. Né? O preço testou a região, deu acionamento. Você coloca o stop aqui embaixo, afastado da região. Por conta do quê? Né? Day trade, operações dentro do dia, tem muito ruído. Então, provavelmente essa região vai ter vários sinais, tá? Até dar a tendência. Já no swing, os sinais são mais sólidos. Então, quando ele aciona o sinal, geralmente ele já vai direto. Tá? Não é regra, mas eu sempre observo isso no mercado. Mesma coisa aqui, ó, um tick abaixo você vende. Se for swing, você coloca um tick acima da barra mãe. Ou, se for day trade, afastar da região. Tá? Mesma coisa aqui, um tick acima você compra. Um tick abaixo stop.
Se for day trade, afasta da região, tá? Vou dar um exemplo aqui. Se a região estiver aqui abaixo, né? Então você tem que colocar o stop aqui. Mais um sinal de inside bar. Quanto mais contexto tiver, melhor. Aqui a gente tem, né? Digamos que isso aqui seja uma operação day trade, né? Isso tudo aqui, ó, é uma região, certo? Então, se tu está numa operação day trade, o stop tem que ficar aqui acima, ó. Porque pode acionar o sinal que nem acionou aqui, ó, esse insight, tá vendo? E o preço fica trabalhando aqui antes de pegar a tendência, tá? Já no swing, tu pode colocar atrás do sinal, tá? Mas aqui deu violino. Aqui nós temos um sinal de compra. O tick acima você compra. Não é complicado, é uma barra interna. Aqui nós temos uma barra mãe e aqui nós temos uma barra interna. Stop abaixo, um tick acima você compra e segue tendência. Toda estratégia tem uma vantagem e uma desvantagem, tá? Bom, vamos para o gráfico para nós entender melhor como funciona. Aqui nós temos o gráfico diário do GBP/USD. Não importa o gráfico, né? A gente lê o preço, lê o comportamento dos traders. Não importa o tempo gráfico que tu olhar. A mesma coisa vai acontecer. A única diferença é que quando você day trade, você vai afastar da região, né? E quando você swing, tu vai colocar o stop atrás. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui não tem uma barra interna, você vai colocar o stop aqui em cima. E o acionamento pode ser ou aqui nessa barra mãe, né? Ou na barra filha, tá? Nesse cenário, né? Se fosse um cenário diferente. Mas o certo é só... O certo aqui é sempre entrar no acionamento da barra filha, ó. Aqui nós temos um contexto de topo triplo, né? Identificamos aqui um pin bar, mais um spike aqui nesse preço, né? Identificamos aqui uma região, certo? Sinal formou em cima da região, nós temos uma barra mãe, nós temos uma barra filha aqui, ó, uma barra interna, certo? Aí é simplesmente a gente identificar o sinal e entrar no rompimento do sinal, que seria mais ou menos aqui, tá? A gente também pode colocar uma ordem limite aqui, né? Identificou o sinal, pode tentar colocar uma ordem limite aqui. Se acionar, você entra com a ordem, entra com uma operação com uma entrada melhor, né? Stop vem aqui em cima, né? Um tick acima. E a tua entrada poderia ser aqui no 50% ou no rompimento do sinal, tá? Aqui nós temos um exemplo bem melhor, né? A gente tem uma barra mãe e uma barra filha com um candle positivo, certo? Nossa entrada seria como? Primeiro, o stop vai abaixo da barra mãe. O acionamento, né? Tem duas situações. Ou você entra no rompimento da vela, né? Que seria executada a entrada mais ou menos aqui, e o alvo aqui em 2 para 1 ou 3 para 1. Ou você entra com uma ordem limite no 50%. Tanto que acionou o preço, olha só, fechou a vela aqui, o preço voltou na zona cega, tá vendo? No 50% do sinal, né? E seguiu tendência. Aqui tu poderia pegar 5 para 1, né? Ou se entrasse aqui no rompimento, pegasse 2 para 1, que seria aqui, ó, 2 para 1. Se fosse no rompimento do sinal, tá? Eu prefiro entrar sempre no 50% do sinal. Por quê? Eu tenho uma recompensa de 5 para 1. Stop, um tique abaixo, tá? Vamos ver um exemplo de venda. Ó, aqui nós temos um exemplo de venda, tanto aqui atrás como aqui, ó, tem dois exemplos. Tem duas uma, ó, barra mãe, tá vendo? Barra filha. Aqui é a mesma coisa, ó, barra mãe, barra filha, tá vendo? Então, um tique abaixo você entra, né? E o stop logo acima, um tique acima, no swing, né? Um tique abaixo você entra, stop logo acima, né? Como ficaria? Como seriam as duas situações, né? Aqui nós temos uma que você pode entrar aqui
colocar o stop aqui na máxima e a entrada C, né, no 50%. A entrada seria mais ou menos aqui, ó. Bem aqui, certo? No 50% do acionamento ou no rompimento, tá? Poderia ser aqui. Nesse cenário, se entrasse no 50%, você teria pego 3 para 1, né? Porque aqui tem 1, 2, 3, certo? Teria pegado 3 para 1. Ou, se tu pagasse para ver 5 para 1, você teria levado o stop, né? Que faz parte. Ou se você tivesse entrado no rompimento, né? Teria ido só 1 para 1, o mercado teria te stopado. Faz parte também, não é sempre que vamos ganhar. O importante é ter a média ali de 50%. Aqui nós temos outro cenário. Stop acima. O acionamento no rompimento seria aqui, tá vendo? Na perca do sinal. Tu tem duas situações, né? Você vê o inside, você pode entrar aqui nos 50%, buscando 5 para 1, né? Ou até mais, aqui deu até mais. Ou você entra aqui no rompimento, coloca um tique acima, né? Mesma coisa. Stop aqui acima da região. Entra no rompimento e pega 2 para 1, né? Mais ou menos aqui, ó. 2 para 1, certo? Eu recomendo que você entre sempre nos 50%. Sempre vai pegar um risco-recompensa maior, tá? Mas muitas das vezes o preço nem pode ser que ele nem chegue aqui nos 50% e vá direto, sem testar os 50%. Aí tu pode ficar de fora do trade, tá? Mas isso é recomendação pessoal. Você tem que também identificar, se você identifica um inside bar e você vê uma vela forte, né? Você não precisa zerar nos 5 para 1, tá? Ou nos 2 para 1 se for no rompendo. Você espera o mercado andar, deixa o mercado andar. Você pode sair nesse trade aqui até com 10 para 1 da operação, tá? Bom, não tem muito segredo. Isso seria um inside bar, tá? Uma barra interna. Tu tem a possibilidade de entrar no 50%, né? Ou no rompimento. Isso para operações de swing, tá? Já day trade é diferente. Day trade você entra no sinal e afasta da região. Né? Vamos pegar um exemplo aqui. Bom, um exemplo bem clássico aqui, tá? A gente tem um bola, ele serve de região. Aqui ele formou um inside, certo? Aqui é a barra mãe e aqui ele formou um inside, uma barra interna. Se você colocar o stop aqui atrás, você leva o violino aqui, tá vendo? Por isso que no day trade você afasta da região. Então, você tem a região aqui do bola, certo? Então, tu tem que colocar o stop mais ou menos aqui, ó, uns 300 pontos, mais ou menos. Aí você não corre o risco de levar violino. O acionamento um tique acima, né? E o stop afastado da região. Por quê? Entre o dia tem muito ruído. Então, o preço vai bater na região, vai formar o sinal, vai acionar esse sinal e vai ficar brigando na região até pegar tendência, tá? Essa é a única diferença para day trade e swing. Swing tu pode deixar atrás da vela. Já o day trade não, tu tem que afastar da região. Sinal de inside, né? Um acionamento um tique acima. O stop, aqui não está bem clara a região, mas poderia colocar o stop aqui em cima, ó, bem afastado. Aí tu tira, você sabe que tem uma região aqui atrás, né? Aí tu tira teu stop da briga. O preço poderia vir aqui acionar, ficar trabalhando, mas não ia pegar o stop. Ó, aqui tem um exemplo claro, ó, nessa compra. Digamos que você comprou aqui nesse inside, certo? Aqui a gente tem a barra mãe, né? E a barra filha, uma barra interna. Digamos que você compre aqui, ó, nesse inside, certo? Você se deixasse com um tique abaixo, você teria levado stop, o violino, né? Aqui, ó, levado o violino, certo? Agora, se você afasta da região, entra no rompimento aqui do inside, né? E afasta da região, você não leva o violino. Provavelmente lá para trás deve ter uma região desse tamanho, tá? Aí o preço, ele sai dessa região, fica brigando aqui na região, né? Teu stop está afastado e quando pega a tendência, você tem o teu lucro. Não tem segredo. Isso que é o inside.